Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? E quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Salmos, o 34 e o 4. Salmos 34 e o 4. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com os meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Salmos 34 e o 4, que diz assim: Busquei ao Senhor, ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, que quando você busca, meus irmãos, aí você tem resposta. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você quer que Deus responda, a gente quer que Deus responda a gente, mas a gente não quer buscar. Mas Deus ele só responde, meus irmãos, aquele que busca. Porque quando a gente busca, meus irmãos, a gente tem resposta, a gente tem êxito. Então, se nessa tarde você quer a resposta de Deus, busque a Ele. Porque quando você busca, meus irmãos, Ele traz a resposta para você. Mas que você busque, meus irmãos. Você não fica acomodado no conforto da sua casa. Porque muitas das vezes a gente se acomoda, meus irmãos. A gente fica em casa e quer que Deus, né, responda a gente. Mas que você busque, meus irmãos. Que você vá até a casa dele, vá buscar ele, adorar ele, fazer a vontade dele. Dizer que ele cura, dizer que ele salva, dizer que ele liberta. Porque é muito bom você ficar em casa, né, e querer que Deus responda a minha tua oração. Deus só responde aquele que busca, meus irmãos. Se você quer resposta, busque o Senhor. Porque aquela mulher, meus irmãos, no fluxo de sangue, quando ela quis a sua cura, quando ela quis a sua bênção, ela foi até o mestre. Ela não esperou o mestre ir até ela, não. Ela foi até ele. Ela enfrentou a multidão e foi até ele. Mesmo assim somos eu e você, meus irmãos. Que você vá até o mestre. Que você não olhe para a multidão. Que você olhe somente para o alvo, que é o Senhor. E vá até ele. Saia do conforto da sua casa. E vá até a casa do Senhor. Busque a ele. Para que ele traga a resposta para mim e para você. Porque a gente só quer, meus irmãos, né? Que Deus responda. Que Deus faça pela gente. Mas aí você está fazendo o que para ele? É dando que se recebe, meus irmãos. Porque muitas das vezes só quer pedir e não quer fazer nada para o Senhor. Mas que você faça para ele. Quer resposta? Quer que ele responda a você? Busque a ele, né? Faça a vontade dele. Seja obediente. Esteja em obediência. Porque Deus ele responde, meus irmãos. Deus ele quer com providência também na tua vida. Quando você busca ele, quando você estamos em obediência. Porque muitas vezes a gente só quer pedir. Mas não quer fazer nada pelo Pai. Mas quando você estamos em obediência, meus irmãos, quando você, né, busca, ele é resposta na tua vida. E nessa tarde, porque você buscou, porque você esperou, porque você teve paciência, ele está trazendo resposta para a tua vida. Porque quando a gente busca, meus irmãos, tem resposta. Porque aquele que busca, né, tem resposta. E nessa tarde, porque você buscou, porque você não parou em meia caminhada, porque você prosseguiu, porque você não desistiu. Mesmo na tua pouca força. E você continua buscando, continua adorando, continua caminhando. É por isso que essa tarde, meus irmãos, Deus está ouvindo a mim e a você. Ele está trazendo resposta para mim e para você. Porque ele é fiel, meus irmãos, porque ele é justo. E nessa tarde, meus irmãos, receba a providência da parte de Deus para mim e para a tua vida. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus é providência a mim na tua vida. Nessa tarde, meus irmãos, Deus vai fazer o impossível acontecer na minha tua vida. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está trazendo resposta para mim e para a tua vida. Porque ele ouviu a mim e a você. E quando você busca, meus irmãos, tem resposta. Aquele que busca tem resposta, meus irmãos. E porque você buscou, porque você, né, continuou caminhando, mesmo chorando, caminhando, né? Por isso que essa tarde Deus está trazendo resposta para a tua vida. Porque ele é fiel, meus irmãos. E ele viu que você não parou na caminhada, mesmo chorando, mesmo na tua pouca força. E você continua buscando, e você continua adorando, e você continua caminhando. E é por isso que essa tarde está trazendo resposta para mim e para a tua vida. Porque ele é fiel, meus irmãos, ele é justo. Nessa tarde ele está respondendo a minha tua oração. Está trazendo resposta para mim e para você. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Não olhe para a voz, viu? Medite na letra do louvor, que eu creio que Deus vai falar com vocês através do louvor também. Vamos lá, meus irmãos? Oh, glória, amém, Jesus. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar.
não sabe mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, e hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, e hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Oh, glória! Quem prometeu para mim e para você, meus irmãos, foi Deus. E Ele é fiel para cumprir, meus irmãos. Porque Ele não é um para que minta, e muito menos um para que venha se arrepender. E eu e você vamos cantar o hino da vitória, meus irmãos. Porque não tem ninguém que impeça de mim e de você cantar o hino da vitória. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já tirou todo impedimento da tua vida. Deus já arrancou toda a pedra de tropeço do teu caminho. Para mim você passar, meus irmãos. Para mim você cantar o hino da vitória. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está passando com a vassoura dele de fogo, meus irmãos. Arrancando todo entulho do meio do teu caminho. Tirou toda a pedra de tropeço do meio do teu caminho. Para mim você passar e cantar o hino da vitória. Dizer que só Ele é Deus. Dizer que só Ele é o Senhor. Porque ninguém pode impedir, meus irmãos, o que Deus tem na tua vida. Porque o que Deus determinou sobre a minha, sobre a tua vida, vai se cumprir. Porque não tem ninguém que impeça. Porque nessa tarde Deus já arrancou todo entulho, meus irmãos, do meio do teu caminho. Toda a pedra de tropeço. Para mim você passar e cantar o hino da vitória. Porque ninguém pode impedir, meus irmãos, o que Deus tem na minha e na tua vida. Ninguém, meus irmãos. Ninguém pode impedir. Porque você vamos cantar o hino da vitória. Porque ninguém pode impedir, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Por pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Se todos com Deus, a paz do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde e um ótimo final de semana.